Boa. Muito boa noite, galera. Sejam bem-vindos. E hoje a aula é com o ilustríssimo Rômulo Balga, né, CEO, fundador da Amexbot. E brigadão aí, Rômulo, pelo seu tempo. A gente estava conversando, já tinha pedido isso para ele, depois ele falou no grupo, eu peguei ele ali de jeito com esse assunto. E basicamente ele se tornou um mestre em pegar dinheiro a fundo perdido. Basicamente ele acha dinheiros, né, acha dinheiro de fundos de governo, etc., que então, investindo, né, no futuro do país, se sua empresa se encaixar nesses parâmetros, você recebe uma grana a fundo perdido e ele vai mostrar exatamente o passo a passo de como é que ele fez. O Thales, que está aqui também, já conseguiu, né, com a ajuda do Romulo, pegar uma grana aí. Então, Romulo, muito obrigado e mostra essa mágica aí pra gente, por favor. Valeu, galera. Obrigadão aí. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, gente, prazer, né? O Thiago me apresentou aí. Eu sou o Romulo, sou o CEO da MaxBot. A gente vem participando desses editais de forma consistente, conseguindo fazer boas captações, deve ter uns 3 ou 4 anos. Até porque os editais se identificaram para o meu tipo de negócio desse tempo para cá, né? Durante a pandemia, todos os editais eram muito mais voltados para a saúde, para a solução da pandemia, e daí, depois que a pandemia aí acabou, né? Depois que as coisas se resolveram, voltou a sair editais um pouco mais abertos para vários tipos de empresa, para outras tecnologias, outros tipos de inovação e tal, e a gente vem surfando nessa onda aí desses editais, né? Então, conversando ali com o Thiago teve a ideia de trazer para todo mundo esse conteúdo, então vou falar aqui um pouquinho sobre essa captação de recursos não reembolsável. E daí, o que são esses recursos? Eles são recursos financeiros que são fornecidos ali por organizações, fundações ou governos que não precisam ser devolvidos. Essas organizações podem ser tanto empresa pública quanto empresa privada, né? A gente já participou de algumas de empresa privada, outros de empresas públicas também. Então, tem de ambas o de empresa privada, eles são mais complexos e menos transparentes, né? A empresa pública precisa fornecer um nível de transparência exigido por lei, o de empresa privada nem tanto. Então, às vezes a gente é, não é aceito num determinado edital, sabendo que a gente teria condição de ser aceito, mas fica ali aquela coisa de a gente não sabe muito bem o que aconteceu, né? Então não tem uma transparência, não tem um feedback e tal. Então a gente tem evitado um pouco esse desgaste, porque querendo ou não, cada vez que você vai correr atrás desse dinheiro, é uma energia que você gasta aqui que poderia estar sendo empregado em outras coisas na sua empresa, né? E quais são os tipos de recursos? São subvenções governamentais, editais de fundações privadas, financiamento de organismos internacionais, depois tem alguns organismos ali que eu vou falar, e patrocínios de instituições filantrópicas, né? Então, durante a pandemia, cara, todos esses quatro atores, vamos dizer, trabalhou muito firme para o desenvolvimento das vacinas, né? Não foi só uma questão de comprar a vacina, mas teve muito investimento de recurso público para o desenvolvimento das vacinas ou para a compra da licença para produzir a vacina do Covid aqui no Brasil e tudo mais, e tudo isso saiu desse dinheiro de subvenção governamental e muitos privados também. Tudo a fundo não reembolsável, né? Nenhum desses órgãos tiveram que devolver esse dinheiro para o público, né? E alguns exemplos práticos, né? Daí eu trouxe aqui um exemplo prático na área de transição energética, que é uma área que o governo tem colocado muito dinheiro, principalmente na parte de energia limpa e tudo mais, né? Então, aqui fala que um dos projetos aprovados é de produção de hidrogênio renovável a partir do biogás proveniente do tratamento de esgoto doméstico. A iniciativa da Cibiogás, Sanepar e Universidade Federal do Paraná conta com o apoio de 6,3 milhões da FINEP em recursos sem retorno. Então,
a empresa ou as empresas que forem escolhidas para poder tocar esse projeto, esse desenvolvimento, recebem esse recurso para desenvolver. Muitos envolvem pesquisa científica e tudo mais, né? Mas querendo ou não, é um bom dinheiro, né? Porque as organizações oferecem, porque elas são boazinhas, estão querendo fazer caridade, é muito pelo contrário. Todas as organizações que oferecem isso, elas querem algum tipo de retorno. Algumas, pensando ali no, quando ele apoia um projeto de impacto social, econômico, ambiental, ele está pensando justamente nesse retorno, né? Pô, vou aqui aportar um dinheiro num projeto de impacto social, aqui num projeto de inclusão de portadores de deficiência. Então, o retorno que ele espera disso é que esses portadores de deficiência tenham alguma melhoria de qualidade de vida, por exemplo, né, no ambiental, que comece a ter algum tipo de preservação de alguma área. Enfim, então todo mundo que dá esse dinheiro não reembolsável, eles estão esperando alguma coisa em troca, não necessariamente dinheiro, mas estão esperando alguma coisa em troca. Eles querem também promover inovações tecnológicas e culturais, né? O governo de Minas está muito empenhado né, nessa matriz de inovação tecnológica, né? Vou apresentar aqui um edital que está aberto para empresas de fora de Minas que queiram vir para Minas, então tem um incentivo bacana, fundo não reembolsável para a empresa que não tem sede em Minas e queira trazer sua base de inovação para Minas, tem um recurso de até 4 milhões, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ela. Então, é justamente isso aqui que o governo está tentando fazer. Ele traz a empresa para promover inovação tecnológica no Estado, alcançar metas institucionais ou de políticas públicas, né? Se ele traz mais empresas, as empresas se desenvolvem mais no Estado, tem mais inovação tem um valor agregado maior, logo o governo capta, a empresa vai pagar mais imposto, o governo sobrevive dos impostos e ele acaba crescendo. Se ele atrai mais empresas com a capacidade de trabalhar mais inovação, logo o governo vê um aumento em seus impostos e acaba faturando mais também. Então, ali não tem ninguém bonzinho, tá? Benefício para os financiadores: cumprimento da responsabilidade social, fortalecimento da marca e posicionamento estratégico, fortalecimento da indústria do Estado, né? Então, isso é um dos elementos aqui do governo de Minas, por exemplo, que é o que eu estou mais inserido. Atração de novas empresas para a construção de novas sedes em outros estados. Então, esse aqui é o papel desse edital que está aberto ali na FAPEMIG atualmente. Então, esse aqui são os benefícios que eles esperam. Então, vamos supor que Minas tenha, sei lá, 5 milhões de empresas. O governo liberou lá 240 milhões em recurso para poder atrair novas empresas. O valor máximo que ele está aportando a fundo não reembolsável para cada empresa é de 4 milhões. Então, quantas empresas ele não consegue atrair dentro desse valor que ele liberou para recurso, né? Então, isso tudo ajuda a atrair novas empresas. Essas empresas vão vender para outros estados, vai gerar ICMS e mais uma série de impostos ali e acaba aumentando a receita do estado. Onde encontrar esses recursos? Bom, as principais fontes, mas aqui eu trouxe 20 sites, mas que já virou 21, porque eu acrescentei um hoje. A gente tem alguns organismos internacionais que abrem alguns editais, tipo a ONU, a BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou o Banco Mundial. Isso aqui são editais muito mais concorridos, precisam ser escritos em inglês e tudo mais, embora a gente já tenha recebido recurso do BID, através de um projeto junto com a Sanepar, mas são projetos com um nível de exigência muito maior, assim, né? Daí tem as fundações, instituições filantrópicas, empresas privadas com programas de responsabilidade social. Então,
apesar da Petrobras ser público-privada, ela tem ali uma série de questões. Por exemplo, eu estive no segundo semestre do ano passado, eu fui para o Paraná, porque várias empresas ali do Paraná, junto com o Sebrae, abriram desafios para poder trazer inovação para dentro dessas empresas, todas elas empresas privadas. Então, lá estava, por exemplo, a Demicon, que é uma empresa de consórcio, estava o pessoal da Stefanini, estava o pessoal da Volvo, estava. Putz, tinha, sei lá, tinha umas 50 empresas lá, eu nem vou lembrar o nome de todas. Mas todas elas pensando não só na responsabilidade social, mas também no próprio melhoria dos seus processos internos. Então, muitas empresas procurando inteligência artificial, por exemplo, para os mais diversos setores, não só para atendimento ao cliente, mas para quase tudo ali. Então, tinha muita coisa legal que várias empresas poderiam se encaixar. Tem os fundos de amparo à pesquisa dos estados, né? Então, a gente tem aqui em Minas a FAPEMIG, em São Paulo tem a FAPESP, em Santa Catarina tem a FAPESP, e daí todo estado tem o seu fundo de amparo à pesquisa. Eu não coloquei a sigla de todos aqui, porque senão ia ficar um negócio muito extenso, mas é só buscar no Google aí, Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado X, e daí vocês vão encontrar. O importante é que esses editais que esses fundos de amparo lançam, geralmente eles lançam para empresas que têm sede nesses estados. Então, eu, por exemplo, que tenho uma empresa com sede só em Minas, eu não consigo participar de editais em São Paulo, eu preciso, pela FAPESP, né? Eu precisaria ter uma empresa sediada em São Paulo para poder conseguir fazer uma captação lá. Na FAPESP, a mesma coisa. Eu precisaria ter uma empresa sediada lá em Santa Catarina para poder fazer a mesma coisa. Então, é bom ficar de olho nisso, porque às vezes tem um edital que é interessante para a empresa, um edital bom, mas você precisa olhar na contabilidade, abrir uma filial em determinado estado, aí precisa definir endereço, o endereço fiscal, precisa fazer todas essas questões ali para poder abrir uma nova unidade, né? E tem os fundos de apoio da União, né? Que é o CNPq, o FINEP, vários ministérios abrem também. Departamento de Justiça, né? Amanhã tem uma reunião com o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que eles estão lançando um desafio governamental para poder fazer, e daí o desafio governamental lá, eles estão pagando até 2 milhões também para poder resolver o desafio de atendimento ao usuário do portal do CNJ lá. Então, são volumetrias de dinheiro muito consideráveis ali, né? E geralmente esses desafios, depois eu posso falar um pouquinho da diferença do desafio, que é a fundo perdido também, para os editais do tipo FAPEMIG e tal, das rubricas e tal. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas a gente pode detalhar um pouquinho isso. E ferramentas para pesquisa, procurar ali pelos portais digitais e plataformas como Prozas, BNDES, redes de contato e associações setoriais, né? A gente recebe muita oportunidade, porque como a MaxBot participou de muitos processos de aceleração de startup, então, cara, eu tenho uma infinidade de grupos de WhatsApp, eles ficam mandando novas oportunidades, a gente participa de muita coisa que o Sebrae faz, quase que no Brasil inteiro, daí o próprio Sebrae fica mandando uma série de oportunidades, então a gente fica recebendo isso e vai filtrando para ver onde que a gente se encaixa, o que a gente precisaria, com pouco esforço, trabalhar para poder conseguir atender um determinado edital, então a gente vai sempre fazendo essa análise interna, né? E como que você deve preparar um projeto para poder fazer essa captação? Tem alguns passos fundamentais que você precisa seguir, né? O primeiro é fazer um diagnóstico do projeto, né? Identificar o problema e a solução proposta. Então você vai ler o edital ali, vai identificar o problema que eles querem resolver e você vai oferecer uma solução dentro daquele problema, porque é em cima dessa sua oferta que eles vão avaliar o projeto. Geralmente a gente não sabe quem é a banca, né? Então, por exemplo, nesse projeto da FAPEMIG, que o Thales passou, que eu passei também um ano antes do Thales, a gente não faz a menor ideia de quem foi a banca que examinou esse projeto. A gente não recebe esses nomes,
às vezes recebe o feedback do que a pessoa falou, qual foi as coisas que ela achou do nosso projeto e tal, mas não tem nome, não tem nada, então a gente simplesmente não sabe quem são as pessoas por trás dessas avaliações. Você precisa definir as metas de forma clara, né? O que você vai alcançar com aquele recurso. Então, vamos supor que o edital tem ali está liberando um recurso de até 2 milhões. Daí, por que eu falo até 2 milhões? Porque a galera fala que nunca é bom você colocar o valor total do projeto, né? Mas eu já vi que isso é bobeira, porque todos os projetos eu coloco sempre o valor total muito próximo dele, porque às vezes você não consegue chegar, tipo, o máximo que você pode pedir é 2 milhões. Pô, mas daí eu vou pagar 5 mil para um programador durante 10 mil para um programador durante 12 meses. Aí vou pagar não sei quanto para outro, não sei quanto. Quando você vai fazer a conta, você não conseguiu chegar nos 2 milhões e você não tem mais do que fazer para poder conseguir chegar nos 2 milhões. Porque ou você vai estourar, ou você vai ficar não vai conseguir colocar um valor para a mão de obra que você precisa contratar ou para algum produto, algum equipamento que você precisa adquirir para poder bater aquele valor, né? Porque muitas das rubricas que vem assim, desse valor todo, você pode investir 40% em mão de obra, você pode comprar 30% de equipamento e pedir deu 70% aí, né? Você pode pedir 30% em bolsa, né? A Copemig gosta muito que a gente peça bolsas, né? Então, todo projeto eu sempre tento encaixar uma ou duas bolsas lá. Então, aí você fica assim, você nunca consegue chegar no montante total ali, né? Então, você sempre tenta ficar o mais próximo dele, mas tudo que você for adquirir, tudo que você colocou em termos de orçamento, tem que estar atrelado às metas que você colocou ali, né? Por isso que eu acabei falando do orçamento junto com as metas ali, porque fica tudo casado na hora de você preencher em todas as plataformas, e todas elas são muito chatas de responder, são tudo muito travado. É, vocês vão ver que precisa ali tem uma lógica por trás das duas dinâmicas, das metas com o orçamento que você tá montando, né? E outra, o pessoal, eles sabem o que você tá pedindo e qual que é o preço de mercado. Então não adianta colocar uma parada super faturada, do tipo, teve um projeto que eu coloquei que eu queria comprar uma câmera, e daí eu peguei a câmera mais fodástica do mercado, que custava, sei lá, uns uns 8 mil reais na época ali, com um kit de, de lente, não sei o que e tal. Daí a Fapemig foi lá e tesourou 2 mil reais da minha câmera, falando que eu não preciso comprar mais top do mercado, entendeu? Então ainda vem os feedback assim, o cara vem e corta o seu orçamento também, falando, você pode comprar, tá beleza, tá dentro do projeto, faz sentido dentro das metas que você colocou, mas você não precisa comprar mais top, você precisa, essa aqui te atende também. Então os caras vão e conseguem cortar o dinheiro. A única coisa que eles não costumam mexer é quando você coloca recurso para mão de obra, né? Principalmente trabalho de terceiros ali, que é uma das coisas que a gente usa bastante, porque a gente contrata programador não dá para ser bolsista, e daí a gente coloca como mão de obra de terceiro. E daí, se eu falo que eu vou pagar 10 mil reais, 10 mil reais por mês para esse programador, eles não chegam e falam, não, o programador não ganha 10 mil reais, ele ganha 5. O cara não chega e fala isso, entendeu? Mas se eu conseguir contratar dois programadores por 5 mil, por 10 mil reais, 5 mil cada um, para a Fapemig também está de boa, né? Depois na prestação de contas eu só preciso justificar certinho por que eu consegui fazer isso. Você precisa determinar ali o impacto esperado, né? Mostrar como o projeto vai contribuir para as metas do financiador, né? Geralmente isso vem bem descrito do que o financiador espera desse projeto ali no edital, então é só você seguir esse edital e apresentar toda a tua documentação, né? É, o,
o pessoal da FAPEMIG ali, da sede, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas, me falou já uma vez que o que mais reprova o projeto lá não é nem a escrita do projeto, não é erro em orçamento, não é falta de meta clara nem nada, é o envio de documentação. Então, enviou documentação errada, é pau na hora, porque a documentação é critério de elegibilidade lá, que eles chamam. Tem uma palavra bonita para isso. Mas a primeira coisa, antes de eles avaliarem o seu projeto, eles vão ver se a sua documentação está certa. Se a documentação está errada, seu projeto não vai nem adiante. Então, a documentação que é exigida no edital, ela precisa ser seguida à risca. Então, a gente sempre monta, por exemplo, um checklist, monta uma pasta, coloca todos os documentos nessa pasta, faz tudo certinho para a gente não ter um problema aqui com essa documentação, tá? E algumas dicas práticas, né? Usa a linguagem clara e objetiva. Todo edital tem, na hora de preencher, tem limite de caractere, então não adianta você ficar dissertando uma vida inteira lá que não vai dar. Você precisa ser claro, objetivo, conciso e tal, para você poder conseguir bater aqueles caracteres. Você precisa mostrar de forma bem clara os diferenciais do seu projeto, porque eles vão colocar na balança. Por que eu tenho que aprovar a MaxBot e eu não tenho que aprovar o outro concorrente meu? Entendeu? Tá todos os dois disputando o mesmo recurso, às vezes disputando o mesmo projeto com a mesma secretaria de governo. Então, é, se você destacar bem esses diferenciais, isso ajuda nessa aprovação. E demonstrar capacidade de execução e resultados mensuráveis, né? Então, lá nos formulários tem como você mostrar como que você vai mensurar todos os resultados e você vai falar como é que sua capacidade de execução. Então, por exemplo, eu não sou programador. Eu sempre entro como coordenador do projeto. Eu não sou programador, mas o meu sócio, o Rodrigo, é um baita do programador. Então, ele entra como o responsável técnico. E daí eu coloco, a gente tem alguns programadores aqui que são CLTs. Então, eu coloco na minha equipe esses CLTs, e daí todos eles precisam ter cadastro, precisa ter o currículo lá no CNPq, precisa ter cadastro na FAPEMIG, comprovando que eles são meus funcionários, e daí eu mostro para eles, ó, eu sou o coordenador, mas essa aqui é a minha equipe técnica e eles têm condições de executar isso. Eu só preciso de mais gente, porque o projeto é muito grande, 3 pessoas não dá conta de executar um projeto desse tamanho. Então a gente acaba conseguindo contratar, mas a gente mostra, ó, a gente tem toda a expertise, já fizemos isso e aquilo para vários outros órgãos e tudo mais. Então a gente consegue toda essa comprovação de capacidade dessa forma. Principais desafios e como superar. Bom, competitividade, desenvolver uma proposta criativa e bem fundamentada. Bom, trabalhar com inovação é bem, é bem parecido com trabalhar com, com coisas novas, com criatividade, né? Então, e você ser criativo na sua proposta, mas uma criatividade fundamentada, né? Não é você falar assim, ah, eu vou levar o homem para a lua de moto, né? Pô, isso pode ser criativo, mas não tem fundamento nenhum de conseguir fazer isso, né? Então, você conseguir desenvolver isso é sempre um ponto muito positivo, porque o pessoal, no final das contas, eles têm um grande desejo de quebrar o status quo de muitas das questões científicas, tecnológicas e tal. Então, quando a gente entra com propostas de IA, apesar da IA estar na moda, mas quando a gente entra com a proposta de aplicar IA num setor que quase ninguém está aplicando ainda, isso é uma proposta criativa e não tem ninguém fazendo. Se ela estiver bem fundamentada, pô, isso aí tem uma grande chance de ser aprovado, né? Se você, por acaso, não tem tanta experiência, é importante procurar parcerias e consultores especializados. Então, a gente foi construindo a nossa experiência conforme a gente ia passando por programas de inovação e de aceleração. Então, durante mais de 10 anos, passei por todos os processos dentro de um parque tecnológico aqui em Viçosa. Então,
Isso me ajudou demais a comprovar toda a experiência minha em inovação, né? Então, você tentar trazer esse track record que você tenha pode te ajudar, e se você não tiver, é bom você trazer outras pessoas para poder te ajudar, para você mostrar para essas entidades aí que você não tem, mas você está cercado por pessoas que são extremamente competentes. E, cara, uma barreira que vai passar, você vai ter que transpor, é o excesso de burocracia, né? Então, organizar um cronograma detalhado para cumprir prazos e requisitos, ele vai ser fundamental, mas ainda assim você vai lidar com uma série de outras burocracias, né? Então, é, a gente estava falando aqui no início, né? Demorei para a gente estava em outro, a gente recebeu um recurso, assinou o contrato, recebeu um recurso, e daí a gente demorou quase 5 meses para a gente iniciar o projeto, e isso acabou atrapalhando a prestação de contas ali na frente. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas questões, e não tem jeito. O prazo para poder prestar contas está descrito lá na hora que você fez o contrato, né? Você tem do dia tal ao dia tal para fazer a prestação de contas, e você vai ter que prestar contas mesmo que você não tenha gastado nada daquele dinheiro. O que vai acontecer é, pô, não gastei o dinheiro, então beleza, você não vai receber a segunda parcela, ou você não vai receber a terceira parcela, né? Dependendo de qual seja o momento que você esteja naquele edital. Então, trabalhar com governo é conviver com burocracia. Não tem outra forma de fazer isso, e você tem que estar preparado para isso. E você tem que ser também uma pessoa extremamente organizada, porque tudo que você for comprar, contratar, é, tudo, você precisa ter 3 orçamentos, você precisa falar por que você contratou fulano e não Beltrano, sendo que às vezes você contratou o cara que tinha o preço do meio, não era o mais barato, não era o mais caro, mas por que você contratou ele? Muitas vezes você consegue justificar, a gente já conseguiu justificar várias vezes por que eu contratei esse cara. Ó, ele demonstrou, a gente fez teste com todos os três, ele demonstrou maior competência e a gente contratou ele, só que infelizmente ele não era o mais barato. Então, a gente comprovou isso tudo e a gente foi aprovado nessa prestação de contas, né? Então, a gente precisa conviver com essa burocracia, porque no final das contas a gente está recebendo esse recurso muitas vezes de um órgão público, e ele precisa prestar conta para Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, enfim. Aí eles têm ali as outras coisas que eles precisam prestar conta disso aí, né? E para estudo de caso, eu trouxe a própria Maxquote, porque a gente já captou dinheiro desse povo todo aqui, ó. O primeiro dinheiro que a gente captou foi no CID Gov, né, isso em 2021, que foi um desafio que a gente atendeu a Juseng, que é a Junta Comercial de Minas Gerais, e depois de atender o desafio, para esse desafio a gente recebeu 70 mil, nem foi tanto dinheiro assim, mas a gente tem um contrato ativo desde 2021. Né, o programa foi no primeiro semestre, foi o primeiro semestre de 2021, o segundo semestre de 2021 a gente foi contratado, e a gente tem um contrato com eles desde então. Então, foi um projeto bem sucedido. A gente fez projeto já com a Sanepar, lá para poder melhorar o atendimento deles, principalmente na parte de agendamento de demandas, do tipo, a pessoa ligou para a Sanepar para falar que está tendo vazamento na rua dela, ou que ela precisa trocar o hidrômetro e tal, e ela não tinha o retorno da Sanepar para poder ver se tava, se a equipe estava se deslocando, para ter uma confirmação se tem alguém na residência, porque às vezes o hidrômetro fica dentro da casa, né? Fica do lado de dentro do portão e tal. Então a gente criou toda essa interface com o sistema gerencial deles para poder fazer essas confirmações. A gente fez um atendimento ali, uma POC para o. Esse aqui pagou 150 mil. A gente fez uma POC para o TJMG, é, que pagou 150 mil também. E daí agora a gente está numa fase aguardando a contratação. A POC foi super bem sucedida, mas agora a gente está no tempo do órgão para poder ser contratado. Todos eles usando o marco legal da startup. Isso que é uma coisa legal. Tirando o CID em 2021, que ainda
o marco legal ainda não estava muito difundido, mas todos os outros foi utilizando o marco legal das startups, que ajuda nesse processo de contratação, de lançamento de desafio e tudo mais. Então, isso é uma coisa muito legal. Aí, aqui, a gente fez uma integração com sistemas do TJ, onde as pessoas poderiam consultar como é que estava o processo dela, mesmo aqueles processos que estavam em segredo de justiça, tanto o advogado quanto as partes, né, os projetos em segredo, os processos em segredo de justiça eram principalmente os processos que tinham as questões de violência doméstica, né? Então, as partes ali, tanto a esposa, quanto o marido, quanto o advogado das partes, tinham um usuário e senha para poder acessar via WhatsApp, para poder receber as informações sobre aquele processo. A gente captou 200 mil com o Compete Minas para o desenvolvimento do nosso modelo de IA, e daí a gente está terminando esse modelo agora, em março. A gente captou agora, no final do ano, saiu a verba do HubGov MG, um projeto junto com a CEDESE. Aí esse Compete Minas foi via FAPEMIG, HubGov MG também via FAPEMIG. Aí esse aqui a gente captou 200 mil, e esse aqui foi o maior que a gente captou até hoje, que foi 2 milhões. Né? Não recebeu ainda os 2 milhões, caiu 700 mil na conta até agora, mas é um projeto de 2 milhões. E esse aqui a gente vai ajudar a CEDES. A CEDES é a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, e ela é responsável pela fazer interface com a Secretaria de Assistência Social dos 800 e para lá municípios mineiros. Então, a gente vai cuidar desse atendimento a todas essas prefeituras, né? E agora está em fase de contratação uma POC também, através da contratação do marco legal das startups, com o Procon BH, que é uma POC de R$ 225 mil. Então, todos eles via edital, tá? Todos eles tendo disputa entre várias startups, oferecendo cada um a sua inovação, cada um a sua maneira, e fazendo essa captação, e todos eles de fundo perdido. A diferença é que alguns têm rubrica e outros não. Rubrica, o que, que é? Para quem não está acostumado com esse termo. Rubrica é quando o órgão determina como que você pode gastar aquele dinheiro. Então, por exemplo, a Sanepar, o Compete Minas e o HubGov, eu tenho todos esses dinheiros aqui, eles têm rubrica. Então, eles falam, na hora de montar o projeto, eu falei assim, ó, eu vou gastar, vou contratar tanto, tanto, tanto programador, vou pagar tanto para essa galera, para vocês terem ideia. Só aqui do HubGov a gente está concluindo aqui agora a contratação de 10 programadores. Então, aqui a gente está trazendo uma galera para cuidar desse projeto. E daí eu não posso sair disso. E também ele não me permite que eu não contrate programador e contrate comercial, por exemplo, que eu usasse esse dinheiro em marketing para poder investir em anúncio. Não, eu não posso fazer absolutamente nada disso. Dali, a FAPEMIG tem as regras dela, fala como é que eu posso gastar aquele dinheiro, e eu no edital eu preciso colocar como que eu vou gastar aquele dinheiro. No Compete Minas é a mesma coisa, Sanepar foi a mesma coisa. Nos outros, a gente tinha mais liberdade. PJMG foi emissão de nota, pagamento, dinheiro para o caixa. O Procon BH vai ter a mesma coisa, mas todos eles seguiram o mesmo critério. Aí eu vou mandar essa apresentação depois para vocês, porque aqui eu coloquei 20 sites, são sites que a gente acompanha para poder saber os editais. Mas o que eu mais recebo informação, deixa eu ver se eu consigo colocar em negrito aqui. Não, vou conseguir, ó. Eu vou colocar em negrito aqui, que são os que mandam mais informação mensal, vamos dizer assim, sabe? E daí acaba que são os que eu mais abro. A Liga manda bastante coisa legal. Os sites das fundações, a BetaI, o do IEBT também, Innovation Latam também. Então, esses aqui são os que eu mais acompanho, que eu recebo no meu e-mail, e chegou no meu e-mail, eu já abro para ver se tem algum desafio interessante do F6S também. Inclusive, no F6S, a gente ficou em 44º
plataforma de chatbot do mundo dentro dos programas dele, e o primeiro do Brasil. Então, eles, além de tudo, eles têm um ranking e eles têm programa mundial lá. Então, lá tem fundos de investimento, não, daí não é só desafio governamental, tá? Mas tem fundos de investimento americano, europeu, da América Latina, enfim, que é uma plataforma que super compensa cadastrar a empresa se você quiser fazer alguma captação de investimento, tá? Então, esses aqui são os sites que eu mais olho, mas tem vários outros. Tem a 100 Startups, não sei cadê ela aqui. Startup. Tem o da 100 Startup, não sei cadê ela. Deixa eu colocar. Depois vocês procuram um Google aí, é só cadastrar a empresa nela. Então, aí a 100 Startup tem o prêmio de startup do ano lá e tal, mas eles lançam muitos desafios, porque eles pegam muita corporate, né? Daí os desafios acabam sendo mais desafios com empresas privadas, sempre a fundo perdido, você não precisa pagar nada para participar, enfim, você vai participar de uma concorrência, mas você vai entrar ali, vai ficar sabendo do edital, de todos os desafios que a empresa está tentando resolver e tudo mais. E eu quis trazer para vocês aqui um edital que está aberto, que é o Come to Minas. É, Aí eu trouxe aqui um mini resumo, né, que é um edital aqui da FAPEMIG, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e a Invest Minas. É, e daí eles estão financiando até 4 milhões em projetos inovadores. Esse valor ele é exclusivo para a instalação de centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação e apoio para a expansão e consolidação do seu negócio em Minas Gerais. Então, ele é basicamente, dentro da documentação que você precisa mandar, tem uma declaração lá que você não tem uma empresa sediada em Minas. Então, ele é para empresas de outros estados que queiram fazer a captação desse recurso e vão precisar ter uma sede em Minas. Então, você não precisa, no momento dessa inscrição, ter a sede ainda, e daí você faz essa declaração, já tem um modelo lá dentro do edital. Eu trouxe aqui o edital para vocês, tá? O link aqui do edital para poder facilitar, né? Tá aqui entre os anexos aqui tá a declaração, ó. Aqui, ó, declaração de inexistência de unidade empresarial no estado de Minas Gerais. Então, tem essa documentação necessária, né? E daí para a empresa que queira instalar o pesquisa, desenvolvimento e inovação. E daí, se a empresa for uma empresa de software, isso é fácil. Você pode colocar a sua empresa dentro de um parque tecnológico, e daí a gente tem vários, tem o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, aqui em Viçosa tem o Parque Tecnológico de Viçosa, que é atrelado à UFV, é, ali na cidade do Tales tem o Parque Tecnológico lá e tal, então, do lado, né, Thales, da cidade ali, a cidade do lado. Então, assim, Minas Gerais está cheio de parque tecnológico, onde essas empresas podem se instalar. É, o custo para se instalar nesses parques não é nenhum absurdo, não é mais caro do que um aluguel de sala de mercado de um grande centro. Na verdade, costuma ser mais barato, um pouco, né? Não muito, mas um pouco. E você tem vários tipos de conexão ali com a própria universidade, que esse parque está atrelado, com outros pesquisadores e com tudo mais. Então, o governo do estado quer fomentar isso aqui para poder incentivar essa pesquisa e desenvolvimento. E lembrando que se desenvolveu aqui a chance dessa fatura, desse produto ser faturado em Minas, ele é muito grande, logo contribuindo para mais impostos para Minas, né? Quem pode participar? Startups, pequenas, médias e grandes empresas, cooperativas, empreendedores nacionais e internacionais. Então,
é aberto para qualquer pessoa, qualquer empresário que queira trabalhar com desenvolvimento, né? Então, aqui não tem nenhuma grande restrição. Para cada tamanho de empresa é um valor de cheque diferente, né? Então, a gente tem cheques aqui a partir de 200 mil, a partir de 100 mil, desculpa, a partir de 100 mil, e tem as contrapartidas, né? Então, a fundo perdido, mas você tem que dar contrapartida. Cara, essa contrapartida é assim, ó, vamos supor que esse 100 mil vai ser recebido em duas vezes. Então, você tem que dar 10%, você vai dar 10 mil. A Fapemig vai depositar 50 mil na conta, você vai depositar 5 mil. Então, esse 5 mil é usado dentro do projeto, não é? Você não está pagando 5 mil para a Fapemig, você está colocando mais 5 mil no seu projeto. Então, essa contrapartida não é você pagando qualquer coisa para a Fapemig. Uma outra coisa desse edital que veio diferente é que 50% da contrapartida ela pode ser financeira e o restante pode ser econômica. E o que isso quer dizer? Que você pode juntar os custos da sua empresa, isso é a contrapartida econômica, e falar assim, ó, nesses custos aqui eu tenho 5 mil. Então, beleza, já tem 50%. E daí você dá mais uns 5 mil, que seria a contrapartida financeira. Então, essa que é a diferença da contrapartida econômica para a contrapartida financeira. A econômica é aquilo que você já tem de custo da empresa, se for um item financiável pela Fapemig vale como contrapartida, né? Você não pode colocar tipo aluguel, conta de luz, pagamento de impostos, essas coisas, daí tem tudo descrito aqui. É, e nos manuais da Fapemig tem também, daí essas coisas que não são é, que a Fapemig não permite, você não consegue colocar, mas outras coisas, pagamento de salário, pagamento de benefício, viagens, e mais um monte de compra de equipamento, e mais um monte de outras coisas que você precisa, você consegue colocar. Então, aqui você tem de valor de 100 mil até 4 milhões aqui para grandes empresas, e daí esses 4 milhões, a contrapartida de 100% do valor solicitado, mas lembrando que esse 100%, 50% pode ser contrapartida econômica, né? Mas para uma empresa que fatura 300 milhões por ano, isso aqui não é nada no final das contas, né? Então, o prazo para isso, para submeter esse projeto é de 10 de março de 2025. Então, quem tiver interesse em submeter, fica ligado aí com as datas e com a leitura do edital, porque o edital é extenso e precisa ler ele com um certo cuidado. E a divulgação dos resultados, eles colocam a partir já de sacanagem, porque nunca sai na data, de 8 de julho de 2025. Então, a partir de 8 de julho, você já começa a dar F5 lá no site da Fapelink para ver se o resultado saiu. O seu demorou, né, Thales? Depois da data, né? Daí você já começa a dar F5 lá para ver se o resultado saiu, mas eles não costumam demorar muito além disso, não. Bom, galera, é isso que a gente tinha para hoje. Eu estou aberto aí a qualquer tirada de dúvidas. Oh, muito bom, Romulão. Tava aqui nessa lista aí tem um tempinho. Vou correr Não, atrás. você vai receber ela agora no final da aula aqui. Vou mandar lá no grupo para todo mundo. Galera, alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma. Ô Rômulo, como que você, desses projetos que você ganhou aí, você chegou a ter projetos rodando em paralelo? Você faz um, depois termina e faz outro? Como Não, que é tem em isso? paralelo, que nem o Compete Minas e o do HubGov agora está em paralelo, né? Só que o Compete Minas termina em outubro e o HubGov está começando agora, né? Mas eles estão em Entendi. paralelo. E daí, tipo, do Procon, a gente está. Hoje teve a reunião de kickoff, mas o contrato a gente nem assinou ainda, né? Então, a gente espera aí assinar o contrato já na próxima semana e daí o projeto vai começar em paralelo também. Entendi. Mas o tema dos projetos, eles não, eles têm conflito? Porque a minha dúvida é assim, Não, a gente tem lá, a gente ganhou o Compete Minas. Só que aí apareceu um outro projeto que a gente até pensou em entrar, só que era uma grana maior e que ia ajudar bem mais que o Compete. Só que a gente ficou com medo de entrar porque
acaba que teria uma similaridade, e aí o segundo motivo é que a gente ficou com medo da energia que a gente ia gastar muito tempo, tal, a parte de burocracia para escrever edital toma muito tempo, a gente acabou desistindo. Pô, Mas eu queria saber sobre a primeira parte, se, por exemplo, eu faço esse do Compete Minas, aí eu faço um da Finep, por exemplo, que é mais grana, só que os temas são mais ou menos similares. Pode dar algum tipo de conflito isso? não, não costuma dar conflito, não. O que eu não conseguiria fazer, por exemplo, é pegar dois Compete Minas, né? Igual você pegou aquela vez, e daí aquele edital que você pegou, eu já não podia participar dele, porque daí dá conflito, porque daí é o mesmo edital. Mas quando são dois editais de duas entidades diferentes, aí não tem problema. Aí não dá conflito nenhum, não. A não ser que o edital fale assim, ó, você não pode pegar esse recurso se você já tiver pegado recurso nos editais tipo PPO e tal, e daí tem alguns editais que vêm mencionando isso. Então, o único conflito pode ser esse. Mas a gente só pega edital que está relacionado ao atendimento ao cliente. Ou edital aberto, tipo o Compete Minas, que daí eu escolho qual que é o projeto que eu vou fazer. Quando vem por um desafio, o desafio, eu vou ter que mudar toda a minha tecnologia para atender aquele desafio. A gente não entra, né? A gente, não, beleza, porque eu não sou uma software house, né? Eu tenho que trabalhar no desenvolvimento do meu produto. Aí a gente não entra. Então, a gente, quando o edital está direcionando para desafios, a gente olha se tem desafio relacionado ao atendimento ao cliente. E se a gente consegue atender aquele desafio com o nosso produto, a gente entra. Se não, a gente não entra. E Uhum. quando o edital é aberto, tipo do Compete Minas, que daí é a gente que escreve e daí eles avaliam e se for aprovado, a gente recebe o recurso. Entendi. E esses últimos que você ganhou, você que está escrevendo do zero ou tem algum consultor te ajudando? Não, tudo eu que escrevo. Tudo eu que escrevo. Toda vez que eu peguei ajuda, o consultor mais me atrapalhou do que me ajudou. Porque o consultor não entende do meu negócio, o consultor não entra dentro do meu negócio, ele só olha a parte da FAPEMIG. Isso aqui não é bom escrever isso, não sei o que e tal. Eu assim, mas não é bom por quê? Porque a FAPEMIG não gosta que escreva assim, mas não gosta por quê? Daí eu começo a questionar, ele fica puto e pede para sair. Aí eu passei a escrever tudo sozinho, porque não dá tempo o time que esses consultores entram na empresa para ele entender o nosso negócio a fundo e ajudar a gente na montagem do projeto, sabe? Teve um projeto só que foi do Compete Minas, que a gente participou de um programa anterior do Sebrae, aí a gente ganhou uma assessoria que o Sebrae deu ali para poder escrever o edital. Mas o que que a gente fez? Eu escrevi todo o projeto, a consultora leu e deu pequenos direcionamentos do que seria legal escrever, colocar e tal. Aí Uhum. eu fui e fiz assim. E daí, hoje, com o chat GPT, eu tenho um GPT que escreve esses projetos para mim. Então, eu fui pegando esses feedbacks que eu recebo ali dos projetos, mesmo os negativos, e daí eu vou modelando essa IA, e daí a IA vai ficando melhor, e escrevendo um projeto melhor para mim também. Então, eu escrevo um baita de um contexto gigante para ela, do que eu penso para aquele projeto, e daí depois ela faz o restante. Daí ficou fácil. Boa, legal. Obrigado, Alan. Muito bom, Romulão. Obrigado aí pelo seu tempo, amigo. Acho que isso aqui é valioso demais. Acho que pouca gente sabe disso. Eu já sabia que na Renova a gente pegou um fundo perdido lá que a gente fez uma inovação. A gente colocou um parque solar no pé do parque eólico foi, e passou na Finep. Então, assim, a gente pegou um fundo perdido. Que eu só foi o primeiro parque eólico solar junto, só porque estavam um do lado do outro. Assim, quando a gente achou que não ia passar, mas passou. Então Não, tem e passa, cara. É essas coisas criativas que eu falo. Você não precisa ter um nível de criatividade absurdo assim, não, cara. São coisas simples, porque o parque eólico tá lá as turbinas lá em cima rodando, mas nada impede de encher o chão isso. de placa, né, velho? E às vezes a gente esquece, a gente trabalha com, né, não só a parte de tecnologia, mas a galera do marketing digital inova um monte e não percebe, né? Não Assim, percebe.
e não percebe. Então, ainda mais com IA agora, né? Que fica mais fácil, no code, enfim. Acho que olhando esses Não, projetos aí, tem. dá uma dica para a galera do marketing digital aí, principalmente a galera que dá muita palestra e tal, que vai assistir isso aqui gravado. Cara, entra no site do CNPq lá, no currículo lá do CNPq, faz o seu cadastro e registra todas essas palestras que você deu, porque isso conta um baita de uma pontuação, essa experiência em palestra lá no currículo Lattes lá. Então, e daí, cara, eu não vou escrever em projeto. Mas você não sabe o futuro, você não sabe daqui a 5 anos, né? Tem um monte de infoprodutor migrando para produto digital de verdade, tipo software e outros produtos. Então, pode ser uma forma de você botar dinheiro para o desenvolvimento sem tirar dinheiro do bolso, né, Dani? Boa, boa dica, boa dica. Vou botar lá, que eu até nunca nem abri esse negócio aí, já tem algumas palestrinhas aqui nas costas, já dá para Pô, ganhar uns velho, pontos. atualiza lá, sobe lá, que isso conta uma pontuação danada, bicho. Bom, Romulão, muito obrigado aí pelo seu tempo. Foi um prazerzaço. Valeu, tudo. E obrigado aí pela disponibilidade, meu amigo. Valeu. Quem quiser, tuas ordens, o pessoal tem meu telefone aí. Precisando de ajuda aí, qualquer edital, pode me chamar ali que a gente dá os direcionamentos que precisarem. Tamo Boa. junto. Valeu, Abração, galera. pessoal. Tchau, tchau. Falou, Valeu, turma. Boa noite pessoal. para vocês. Boa noite. Falou.